Eu quero ler aqui um versículo que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Hoje é um culto de celebração ao Senhor, né, da ceia do Senhor. Então, é um motivo de nós nos alegrarmos por tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós, né, por tudo aquilo que Deus, né, através aí do seu propósito, entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, é motivo de nós nos alegrarmos e glorificarmos aí o nome do Senhor, né? Então, Romanos capítulo 3, o versículo de número 23. Amém? Quem achou aí pode dar um glória a Deus? Amém. Romanos 3, 23, provavelmente vai estar no telão aí, mas é um versículo aí bem conhecido, onde diz, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, Pai. Obrigado, Senhor, por poder estar na sua presença, Senhor, por poder realmente falar contigo, de poder, Senhor, ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa realmente, Senhor, tocar os nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, visitar, Senhor, ó Pai, a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a cada casa, a cada família, Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Pai, que o Senhor possa realmente falar tremendamente ao nosso coração, Senhor, através desta palavra, Senhor, que o nome do Senhor possa ser glorificado, Senhor, através da vida de cada um aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Bom, eu quero falar aqui sobre um tema que diz redimido, né? O tema é redimido. Essa semana até a nossa irmã Jennifer colocou aí, né, um louvor, que no final a gente vai estar louvando ao Senhor, que justamente o tema, né, o nome desse louvor era redimido. E quando ela colocou isso, né, eu creio que o próprio Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse algo relacionado a isso, para nós entendermos um pouquinho, né, o que significa esse redimido, né, o que significa isso, né? Então, como pecadores, nós lemos aqui, né, toda a humanidade ela morreu espiritualmente, e a partir disso ela ficou o quê? Escrava do pecado, né? E de Satanás. Por isso nós precisamos nos livrar dessa escravidão. Aqui em Romanos 3:23, quando fala que todos pecados, né, todos pecaram, estão destituídos, né, da glória de Deus, é porque a partir do momento que nós nascemos, né, então nós, através ali de Adão e Eva, né, toda a história que vocês conhecem, então a gente acaba herdando isso, né, uma condição de sermos pecadores, né, e Deus, né, ele executou um plano extremamente perfeito, né, algo assim maravilhoso, né, para trazer ao homem de volta a sua liberdade, que é o que nós chamamos de redenção, a redenção, né. Redenção, o que significa redenção? É o ato, o efeito de redimir, né? Aí vem a palavra redimir, né? Às vezes a gente fala, redimir, o que significa redimir? Então vem justamente através da palavra redenção. Então a redenção é o ato ou o efeito de redimir ou remir, isto é, readquirir uma propriedade que foi perdida, resgatar, tirar do poder alheio do cativeiro. Então nós fomos o quê? Resgatados de uma situação que nós vivíamos aí, uma situação de pecado, através de uma obra, através de um plano perfeito, que é o plano da salvação que nós conhecemos, amém? A palavra redimir, ela significa comprar também os direitos, né? Redimir quer dizer comprar os direitos. E esse termo ele era muito usado em referência na época aí, anos, né, atrás aí, na compra até mesmo de um escravo, né, quando se comprava ali um escravo, né, para que o escravo fosse liberto, resgatado ali, né, então ele era, né, era utilizado dessa forma, era redimir, né. A palavra resgate, ela significa o valor pago para obter a libertação ou a soltura de um cativo. Então a gente conhece essa palavra e quando a gente enxerga, né, quando precisamos resgatar alguém, né, precisamos trazer aí o resgate, então é um valor que é pago para que essa pessoa possa ser livre daquilo que muitas vezes ela está sendo oprimida, né? Então com Deus é a mesma coisa. Então por que existe esse plano de salvação? Por que Jesus morreu por cada um de nós? Ele realmente pagou um resgate.
E a gente vai ver aqui qual foi o preço desse resgate, que foi um preço muito alto, né? Por isso que o amor de Deus por nós, ele é tremendo, amém? O amor de Deus por nós, ele é maravilhoso, amém? Tá estourando só um pouquinho aqui, irmãos, o som, ó. Pastor Alexandre, tá estourando só um pouquinho aqui. Eu não sei se deu para colocar o fundo, acho que não tá conseguindo colocar. Tá saindo. A gente está ajustando ainda, amém, irmãos? Então tenham paciência aí, a gente está ajustando o som. Mas é isso, né? Então a redenção, ela só existe através do quê? De um pagamento, de um resgate, né? Então por isso que existe a redenção, através de um pagamento de um resgate, que é isso que aconteceu com cada um de nós. Aqui em Mateus capítulo 20, o versículo de número 28, quero ler mais esse versículo da palavra. Vamos ler outros também para nós entendermos um pouco mais esse contexto dessa palavra. Mas em Mateus capítulo 20, versículo 28, se você quiser me acompanhar aí. Mateus 20, 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então olha só, né, que Mateus mesmo declara, né, então o Filho do Homem, quem é? Jesus Cristo, está falando de Jesus Cristo. Então ele veio, né, para quê? Para servir, né, não para ser servido, está dizendo aqui, para servir e para entregar a sua vida, para quê? Para resgatar muitos, né, para resgatar o quê? Toda a humanidade. Então ele entregou a sua vida para isso. O nosso resgate, ele foi pago através de Jesus Cristo, isso nós sabemos. Então, hoje nós não somos mais escravos, amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Não somos mais escravos, porque o plano da salvação, Jesus, ele já pagou através do seu próprio sangue a nossa libertação, a nossa mudança, a nossa transformação. Então, existe aí uma liberdade que o próprio Deus entregou para cada um de nós, como cristão, pessoas que acreditam nele, né? Pessoas que entregaram a sua vida a ele. Então, nós temos que usufruir dessa liberdade que Deus entregou para nós. Nós temos que viver isso, aquilo que Deus entregou de melhor para nós. Amém? Aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Diz assim, olha: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Amém? Então, o preço que Jesus pagou para trazer a libertação sobre nós não é algo físico, né? Não é dinheiro, né? A gente vê às vezes os sequestradores aí sequestram as pessoas, né? Pedem dinheiro, né? Pedem aquela coisa, então algo perecível, algo ali, né? Físico. Mas Jesus não foi assim, ele entregou realmente a sua vida, algo muito precioso, entregou o seu próprio, né, sangue, ele se colocou ali como um cordeiro, que diz aqui, sem mancha, sem defeito, ou seja, como alguém diferenciado, porque a gente sabe que o tempo que Jesus ficou nessa terra, ele não pecou, ele foi uma pessoa ali fiel ao Senhor, né, fiel a Deus, ele foi uma pessoa muito obediente, como ele diz, ele veio para servir, ele veio para curar, para restaurar, para transformar as vidas das pessoas, né? Se a gente começar a analisar o contexto de Jesus, a gente vai falar, ele não merecia, né, ter feito isso, ele não, essa morte horrível, ele não merecia isso, mas ele fez tudo isso porque ele ama a minha vida e ama a sua vida, amém? Ele nos ama de uma forma sobrenatural. Então nós recebemos, nós fomos resgatados, isso é maravilhoso, irmãos. Houve um resgate de Jesus Cristo para nos trazer uma vida e uma vida abençoada. A palavra de Deus diz que nós, né, temos a condição de vivermos uma vida e uma vida em abundância, em vivermos o melhor que o Senhor tem para nós, amém? Deus, ele não quer somente que a gente viva momentos de sofrimento, de tristeza, de derrota, não, mas ele quer que a gente viva momentos de alegria, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, porque ele pagou um grande, né, um alto preço pela nossa vida, amém? Pagou algo caro pela nossa vida. O valor pago pelo resgate foi o sangue dele, o sangue precioso de Jesus. João 8:38
diz: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Olha, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém? Olha, quem vive pecando, é bem claro, né? Quem vive pecando se torna um escravo. Um escravo de quem? Escravo do pecado, escravo do inimigo das nossas almas. Então, se manter uma vida de pecado, seremos escravos do próprio pecado. Ah, mas Jesus não pagou o nosso preço? Sim, Ele pagou o resgate. Mas se nós nos mantermos aí com uma vida, né, de pecado, vivemos com pecado na nossa vida, a gente acaba se tornando um escravo disso. Aqui em João 8,36, um pouquinho mais para frente, diz assim: olha, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Somos livres, irmãos. Então, Jesus nos deu essa condição. Jesus comprou a humanidade e pagou com seu sangue o resgate dessa escravidão e nos deu a liberdade. Então, nós somos livres da escravidão do pecado. Amém? Né? Nós não somos livres para pecar, tá bom? As pessoas falam: não, eu sou livre, então quer dizer que eu posso fazer tudo agora, né? Quer dizer que eu posso fazer todas as coisas, quer dizer que eu posso, né, sair aí. Não, né? Existe uma diferença entre, né, liberdade ou libertinagem, né? São palavras bem parecidas, mas diferentes, né? Então, às vezes a gente fala assim: não, mas eu sou livre, né? Mas a gente não pode ter aí, né, essa libertinagem que, no contexto geral, é você fazer coisas aí absurdas, né? Você, né, fazer em todas as áreas aí, você acabar, né, acha que você pode ser livre para fazer o que você quiser. Não. Nós sabemos que a Bíblia nos traz várias orientações para que nós venhamos a cumprir. Então, nós somos livres para não viver mais escravos do pecado ou presos na condição, né, de Satanás sobre a nossa vida. Somos livres para viver aí aquilo que Deus tem de melhor para nós. Em Hebreus 9:12 diz assim: olha, não por meio de sangue de bodes ou ovelhas, né, e ovelhas, não por meio de sangue de bodes e ovelhas, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Amém? Então, a redenção feita por Jesus, ela é total, ela é plena. Se você começar a analisar um pouquinho o Antigo Testamento, existiam momentos ali, na época até do tabernáculo, que as pessoas faziam holocaustos, né? Faziam sacrifícios, né? Quem se lembra disso, amém? Quem já ouviu sobre isso? Eles faziam sacrifício de animais mesmo, pegavam animais, né, tiravam o sangue e tal, e pegavam ali, separavam a gordura, tinha todo um processo, um procedimento. Aí a gente fala assim: poxa, mas nos dias atuais, por que a gente não tem mais esse costume, não fazemos dessa forma? Porque o próprio Jesus nos ensinou para não fazermos dessa forma, não fazer dessa maneira. Porque aqui fala, né, não foi por meio de sangue, né, de bode, de novilhos, ou seja, de animais, mas pelo próprio sangue, porque através do sangue de Jesus, isso aconteceu de uma forma plena e total. Então, Ele mesmo foi o sacrifício por cada um de nós. Então, não existe mais nenhuma necessidade de nós fazermos nenhum tipo de oferenda, de coisas nesse sentido. Por quê? Porque o próprio Jesus se ofereceu em resgate das nossas vidas, amém? O próprio Jesus, ele fez isso. Então a gente não precisa mais, não existe mais essa necessidade de fazermos dessa forma, porque ele realmente fez algo muito pleno, muito perfeito, muito total, e ele trouxe realmente uma liberdade perfeita para nós. Nós somos totalmente livres, né? O que Jesus nos libertou? De muitas coisas, irmão, muitas coisas. Jesus, primeiro, ele nos libertou da condenação do pecado, da condenação. A Bíblia, ela nos ensina que a partir do momento que nós vivemos uma vida de pecado e nós, né, de repente, né, saímos aí dessa terra, então existe, da mesma forma que existe o céu, existe o inferno também, amém, irmãos? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Então Jesus, ele nos libertou da condenação do pecado. Então nós somos livres de sermos condenados, né, escravos aí, né? Não somos escravos do pecado, somos livres. Em Efésios 1:7, Efésios capítulo 1, versículo 7,
Olha o que diz aqui, olha. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, o que nos separava de Deus, né, a gente sabe que o pecado, ele é como se fosse uma barreira entre o homem e Deus. Então, quando a gente vive uma vida de pecado, nós bloqueamos o nosso acesso com Deus. Então, é uma barreira que nós bloqueamos. Então, mas Jesus, ele nos libertou disso, nos livrou disso. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte também, amém, irmãos? Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós somos livres, né? Então, o que nos separava de Deus era o pecado, né? E o primeiro ato, né, que Deus fez aí foi realmente trazer esse perdão. Ele pagou esse resgate e trouxe o perdão de quantos pecados, irmãos? Quantos pecados, né? Deus nos perdoa. De quantos pecados, irmãos? Quem sabe aí? Todos, 100%. Né? Para Deus não existe, né, pecadinho ou pecadão, né? A gente que coloca um grau, né, de pecado, ou tamanho de pecado, mas para Deus não existe, né? Pecado é pecado. Então, Ele realmente nos perdoa de todos os pecados. De que forma? Quando nós confessamos a Ele, quando nós entregamos a Ele, quando nós apresentamos o nosso pecado ao Senhor, o Senhor tem todo o poder de trazer o perdão sobre a nossa vida, amém? Jesus também nos libertou da lei, né? Da lei que existia ali na época de Moisés, né? Então ele também nos libertou, né? Por que ele nos libertou? Porque aqui em Romanos capítulo 7, versículo 4, também fala sobre isso, onde diz, olha, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus, amém? Então olha só, né? Vocês também morreram para a lei que foi dada ali a Moisés, e aquela, né, todas umas instruções que existiam ali. Quando a gente fala em lei, a gente, né, tem que entender um pouco a parte histórica, né, de tudo que era feito ali naquela época, porque no Antigo Testamento era diferente, né? Então, né, alguns procedimentos eram diferentes. Então existiam algumas leis, algumas orientações que o próprio Deus havia dado a Moisés ali para que eles seguissem ali, que faziam parte do contexto que eles viviam naquela época, eram instruções que viviam naquela época. Então essas leis eram leis que para nós hoje não tem mais validade, né? Não tem mais como a gente tá ainda mantendo, né? Uma delas que é bastante conhecida, que até outras igrejas utilizam aí, né? Que é em guardar o sábado, né? Algumas pessoas, né? Então eles tinham esse costume lá de guardar o sábado, né? Mas era uma época, né? Algo que eles faziam naquela época, que atualmente a gente não tem mais necessidade de fazer dessa forma, amém? Então outras leis também não faz parte, porque eram leis que existiam ali, algo que eram feito ali naquele momento, né? Então a lei, né, que foi dada por Moisés, né, pelo resgate que foi pago através de Jesus Cristo, nós fomos livres, né, de algumas dessas leis aí. Então Jesus também nos libertou da lei. Jesus nos libertou também do domínio, né, de não sermos mais dominados pelo pecado. É diferente, irmãos. Às vezes a gente, de repente, por um momento qualquer da nossa vida, a gente acaba tendo ali uma atitude, né, que não é uma atitude boa, não é uma atitude legal, é algo que não agrada a Deus, e a gente acaba pecando, fazendo algo que não agrada ao Senhor. Isso pode acontecer com todos nós, amém? Porque a gente é falha, a gente é pecador, a gente erra. Mas existe uma grande diferença, a gente ser dominado por aquele pecado e nós dominarmos aquele pecado. Então, às vezes, quando a gente fez algo que não agrada ao Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer no primeiro momento é pedir perdão. E a partir disso, não cometer mais, amém? Não cometer mais, né? Porque quando a gente começa, vou pedir perdão e vou praticar de novo. Vou pedir perdão, porque Deus perdoa. Então a pessoa fica naquele jogo com Deus, sabe? Ficar jogando, ficar falando e tal. Então isso quer dizer o quê? Que o pecado ainda está dominando a sua vida. Mas nós somos livres desse domínio, amém? Então nós temos toda a autoridade, todo o poder de Deus sobre a nossa vida para nós lutarmos e vencer isso, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode ser que essa palavra não seja demais, mais alegre, mais feliz, aquela palavra, mas eu creio que é momento de nós analisarmos a nossa própria vida, é importante. Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz, pois o pecado não os
dominará. Olha só, irmãos, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? A graça, um favor imerecido, algo que nós não merecemos, né? A salvação, né? A libertação e coisas assim, muitas vezes a gente nem merece, mas pela graça, algo que nós não merecemos, nós temos como direito isso, né? Através de Jesus nós temos o direito. Então, Jesus nos libertou desse domínio, do domínio do pecado. Jesus removeu o pecado e também tirou o domínio das nossas vidas. Então, existem momentos que às vezes a gente fala assim, poxa, mas é difícil, eu não consigo, sabe, eu luto e às vezes não vai e tal. Irmãos, nós temos todo o poder que Deus entregou para nós para vencermos. Então, se nós realmente continuarmos, né, sabe, sermos perseverantes, que é uma das qualidades que todo cristão tem que ser, né, perseverante, tem que ser fiel, tem que ser uma pessoa que busque, que não pare, que lute. Então, se nós fizermos isso, nós seremos livres em nome de Jesus, amém? Uma das coisas, irmãos, que antes de eu me converter, eu tinha o costume de ter uma atitude, eu costumava falar muito palavrão, irmãos, muito, demais. Eu tinha esse costume na minha vida. E a gente sabe que, né, falar palavrão é algo que não agrada a Deus, amém? Agrada a Deus falar palavrão, irmãos? Sim ou não? Com certeza não, irmãos, não tem nada de bom nisso. Então, eu tinha o costume de falar demais, irmãos, era demais. A cada 10, o pastor Alexandre me conheceu na época da escola aí, provavelmente ele, né, às vezes não se lembra, né, faz bastante tempo, mas eu falava bastante palavrão, não era convertido. E quando eu me converti, eu entendi, eu falei, não, eu não posso ter mais essa atitude na minha vida, eu preciso me livrar disso, preciso me livrar. E foi uma luta constante, irmãos, uma luta constante, porque é algo que você está tão acostumado, né? Porque às vezes o pecado é assim, é algo que a gente está tão acostumado que parece que é algo que já se tornou verdade, né? Já se tornou certo, né? Às vezes acontece, a gente acaba fazendo algo errado por tanto tempo, porque a gente acha que aquele errado já está certo, mas não, irmãos, ele é errado, né? Então, essa questão do palavrão era algo assim que eu falava demais. Mas graças a Deus eu fui trabalhando a minha vida, eu me converti, eu fui buscando a Deus, eu fui orando, eu fui me enchendo da presença de Deus. E hoje, graças a Deus, irmãos, eu não falo nada de palavrão, amém? Para a honra e glória do Senhor, né? Até mesmo, irmãos, quando às vezes, sabe quando você é fechado no trânsito, né? Que dá vontade de você soltar aquela meia dúzia de palavra, né? Quando alguém faz algo tão ruim para você que você fica nervoso e dá vontade de falar, não, eu vou, sabe, dá vontade de xingar de todos os nomes, né? Graças a Deus até nisso Deus me libertou, amém? Então eu não tenho desejo, não tenho vontade nenhuma de, sabe, de proferir uma palavra, né, que a gente sabe que é algo que não agrada a Deus, um palavrão aí, uma palavra não muito boa de se falar, amém? Então é isso que a gente tem que trabalhar na nossa vida, amém? Então o pecado não pode dominar nem a minha vida, nem a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então um exemplo simples, mas é algo que eu vivi, né, como testemunho na minha vida e consegui me livrar disso, né? Me livrar aí desse domínio, né, desse pecado sobre a minha vida, né? Jesus também nos libertou, né, da escravidão de Satanás, né, do inimigo aí das nossas almas, né? Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, né? Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz, olha, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, amém? Então o pecado, ele nos fazia o quê? Escravo do próprio inimigo, escravo de Satanás, e Jesus nos livrou dessa escravidão. Então imagina dois cenários, né? Então antes de nós nos convertermmos, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós vivíamos ali, né, num reino que era um reino de escuridão, um reino do inimigo. E a partir do momento que Jesus entregou a sua vida por cada um de nós, que nós entregamos a nossa vida a Ele também, confessamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos o quê? Transportados do reino das trevas para o reino da luz, amém? Então, Satanás, ele não tem, porque quando a gente estava na condição do reino das trevas, quem dominava a nossa vida era o próprio inimigo das nossas almas, era Satanás. Por quê? Porque a gente vivia no reino dele, na visão dele, vivia
né, sabe, debaixo dele. Mas hoje não, irmãos. Hoje nós somos livres e libertos para viver no reino de Deus, amém? Se nós, é lógico, entregarmos a nossa vida para Jesus, que eu sei que todos aqui já fizeram isso, entregaram, né, estão aí na presença de Deus, então nós fomos transportados, então nós vivemos agora no reino de Deus, então nós não somos mais escravos de Satanás, por isso ele não tem domínio nenhum sobre a nossa vida, sobre o pecado, não tem nada, amém? Nós somos livres para viver tudo que Deus tem para nós, amém? Então Cristo é o nosso Redentor, é o Redentor de toda a humanidade, né? Aquele que resgatou o homem, né? Ele pagou o preço ali, né? A própria vida ali, né? Como alto preço pela nossa vida. Aqui em Atos, capítulo 4, livro de Atos, capítulo 4, versículo 12 aqui, para a gente já finalizar aí. Atos, capítulo 4, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus afirma, né? Isso é uma afirmação que diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, amém? Então, aí fora a gente ouve falar, né, que existe vários caminhos, né, para salvação, mas a Bíblia não diz isso, né? Que existe um único caminho, que é através de Jesus Cristo, amém? Esse é o único caminho, né? Então não há salvação em nenhum outro, né, debaixo dos céus, né? Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, que é o nome de Jesus, amém? Então Ele que pagou o resgate, tá? Ele que trouxe a libertação sobre nós, Ele que nos livrou da escravidão, do pecado, do domínio de Satanás, nos fez livres. Então foi o Senhor, Ele que fez isso por nós. Então só Ele tem essa condição. E hoje, né, nós podemos viver aí a condição de um dia morarmos na presença dEle, amém? De realmente sermos salvos, né? Vivermos aí a eternidade com o Senhor através do quê? Desse pagamento, né? Esse grande pagamento que Ele fez por cada um de nós, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Nós vamos louvar aqui este louvor que diz redimido, né? Que você possa realmente entender que você é livre para viver grandes coisas aí na presença de Deus, amém? Que você possa louvar ao Senhor com seu coração. Que se existe de repente algo aí que possa te atrapalhar, ou se existe algo aí que, né, você possa estar até pecando aí, como a gente falou aí, né, sendo dominado pelo pecado, né, que você apresentasse a Deus, pedisse para que o Senhor te livrasse disso, para que o Senhor te ajudasse a você realmente tirar isso da sua vida, porque nós somos livres para viver na presença de Deus, livre para, sabe, ser cheio do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, né, livre para realmente viver coisas tremendas de Deus. A gente não precisa ficar preso, né, ali nas mãos do inimigo, ou ficar cativos ali ao inimigo, escravos ao inimigo, porque nós somos livres para viver coisas grandes na presença de Deus, amém?